Como já é do conhecimento de todos, Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, vai tomar posse no próximo dia 20 de janeiro. E para a solenidade de posse, ele convidou o presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro. Porém, o mesmo se encontra com passaporte apreendido por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Diante do convite, através da defesa, Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, ao ministro Alexandre de Moraes, que liberasse o seu passaporte e o autorizasse a viajar aos Estados Unidos para essa solenidade. Com o objetivo de impor dificuldades, num primeiro momento, o ministro Alexandre de Moraes questionou, como se estivesse duvidando, do convite recebido pelo Bolsonaro. O convite havia sido mandado por e-mail. No entanto, o ministro solicitou que o convite fosse em caráter oficial, para que ele pudesse analisar a possibilidade de liberar ou não. A defesa de Bolsonaro, de pronto, mostrou o convite físico, em caráter oficial. Pois bem, Alexandre de Moraes, mesmo assim, não se contentou. Ele invocou a Procuradoria-Geral da República para que desse um parecer sobre a possibilidade de liberar ou não. Qual foi o resultado da PGR, comandada pelo procurador Paulo Gonet? O resultado que todo mundo esperava: negaram a ida de Bolsonaro aos Estados Unidos. A PGR alegou que o presidente não detém função pública e, por essa razão, não é relevante essa viagem e a sua presença nessa solenidade. Negou, e já era esperado, porque parece ali, não estou afirmando, é apenas uma suspeita, que tem uma dobradinha, um levanta a bola, o outro chuta. Mesmo porque Paulo Gonet, para se transformar em Procurador-Geral da República, teve o apoio e a simpatia do ministro Alexandre de Moraes. O resultado, a gente já sabia que seria esse. No entanto, mesmo a PGR negando, falando que, dando um parecer em desfavor de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes poderia desconsiderar o parecer e autorizar. Mas, como autorizar se proibir era parte do plano? Proibiu que Bolsonaro viajasse para os Estados Unidos. E olha que o ministro Alexandre de Moraes tem um hábito de desconsiderar parecer da Procuradoria-Geral da República e, mais grave, tomar medidas sem consultar a PGR. Moral da história, minha amiga e meu amigo: Bolsonaro não vai ao evento e no lugar de Bolsonaro está indo a primeira-dama. Primeira-dama, elegante, inteligente, que tem espírito social, tem postura de primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela vai representar Bolsonaro no evento de posse do Trump. Aonde é que está a pegadinha nisso? Eu fiz um vídeo no dia de ontem com o título Moraes e Lula morderam a isca. Esse morderam a isca foi quando proibiram o Bolsonaro de participar desse evento. Agora Bolsonaro manda Michele. Meu irmão, mais uma vez, Alexandre de Moraes, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, mordeu a isca. Ele não deu um tiro no pé, ele deu um tiro na cabeça, metaforicamente falando. E isso por quê? Todo mundo vai perguntar para o Bolsonaro, a imprensa internacional vai perguntar para o Bolsonaro por que ele foi convidado e não se fez presente, bem que a maioria da imprensa já sabe que ele está sendo alvo de perseguição. Bolsonaro vai ser lembrado e vai ganhar destaque pela ausência. E nesse exato momento, Alexandre de Moraes acaba de gestar uma líder política no Brasil, Michele Bolsonaro.
Michele Bolsonaro, até esse evento de posse, ela vai ser uma liderança política nacional em ascensão. Liderança política nacional em estado de crescimento, graças ao Alexandre de Moraes, que proibiu Bolsonaro. Bolsonaro, que mandou a Michele representá-lo, sabe o que vai acontecer? A imprensa do mundo inteiro vai procurar saber quem é aquela mulher. A primeira-dama, a verdadeira primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Vão dar um destaque para ela. Aquilo que até alguns poucos dias era uma liderança e a ascensão num território nacional, passa a ser, senhoras e senhores, uma liderança e ascensão num território mundial, internacional. Michele Bolsonaro vai estar nas lentes de toda a imprensa mundial e de uma forma positiva. E ela chama atenção pela beleza, pela elegância, pela postura, pelo comportamento, ela sabe se postar, coisa que a Janja não sabe. Então, senhoras e senhores, no afã de querer neutralizar Bolsonaro, estão dando destaque sim ao Bolsonaro e ainda, de bônus, a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Aí eu falo, esse pessoal é inteligente? Não. Eles são malvados, eles são cruéis, mas inteligentes não. Se inteligente fosse, liberaria Bolsonaro para ir. Liberaria. E a imprensa não ia fazer tantos questionamentos. Mas não agindo de forma racional, mas sim emocional, faz as maldades sem medir as consequências. E por falar em consequências, pode ter certeza absoluta, e eu aposto, essa negativa vai custar caro para todos aqueles que engendraram, que articularam essa proibição, essa negativa a Bolsonaro. Vão pagar caro, porque acabou criando uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Para se ter uma ideia, o Comitê de Relações Exteriores da Câmara, lá nos Estados Unidos, falou que Bolsonaro deveria sim estar no evento, porque ele é, abre aspas, um patriota e amigo da América, fecha aspas. O comitê fez elogios rasgados ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Mesmo assim, ministro do Supremo Tribunal Federal, movido pela emoção, pelo espírito de perseguição política, usando essa tão nobre corte para fazer vinganças pessoais, esteve cego e incapaz de raciocinar as consequências desse ato. Consequências que virão. Isso não vai acabar assim. Não é o meu desejo, também não digo que não seja. Fato é que a história se repete. Na história não há nada de novo. Criou uma crise diplomática sem precedente e desnecessária. E as consequências, com certeza, virão. Olha só, não deixar Bolsonaro viajar sobre a estranha alegação de que ele poderia fugir do país. Senhoras e senhores, prestem atenção. Bolsonaro foi nos Estados Unidos, voltou. Bolsonaro foi na posse do Milei na Argentina, voltou. Se Bolsonaro quisesse fugir do Brasil, ele poderia tranquilamente e encontraria apoio mais que o suficiente para fugir por terra. Uma vez fugindo por terra em direção à Argentina, que tem lá o seu amigo como presidente, Javier Milei, ele poderia partir dali para a Itália. Bolsonaro tem dupla cidadania. Lá na Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni é conservadora e amicíssima de Bolsonaro. Bolsonaro não tem que fugir, Bolsonaro não quer fugir, Bolsonaro não é homem de fugir, mesmo porque ele tem uma missão junto com os brasileiros de bem desse país, salvar essa nação,
salvar o nosso Brasil. E ele não tem a mínima vontade de fugir. Isso é desculpa esfarrapada de gente que não tem o que fazer e usa esse argumento como justificativa ou explicação para destilar o seu ódio, o seu veneno, a sua maldade, crueldade, perseguição política e perseguições pessoais, usando as ferramentas do Estado. Mas isso vai acabar porque nenhuma tirania é para sempre. Lamento muito que essas pessoas que hoje estão no comando da nação são perversas, são cruéis, mas não são inteligentes. Não são inteligentes, não são racionais e agem movido por esse combustível chamado emoção, que sempre acaba chamuscando quem escolhe esse caminho. Mas é como dizia o imperador francês Napoleão Bonaparte, abre aspas, enquanto o seu inimigo estiver errando, não o incomode, fecha aspas.